Olá, concurseiros e concursandos. Sejam muito bem-vindos ao JC Entrevista, que hoje recebe o advogado especialista em concursos públicos, Sérgio Camargo, que comenta nesse terceiro bloco o direito dos concursandos. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui no Obrigado, Pam. É um prazer estar com os colegas hoje aqui mais uma vez. Ultimamente, muitos concursos públicos têm sido lançados apenas para a formação de cadastro reserva. Sim. Um exemplo disso é o Banco do Brasil e o concurso também para defensor aqui na cidade de São Paulo, melhor dizendo, em São Paulo. Qual é a sua opinião, Sérgio, a respeito desses concursos lançados apenas para a formação de cadastro? O cadastro reserva, Pamela, ali foi uma reação das administrações públicas e das bancas examinadoras àquela consolidada decisão do STJ, que se perfez em 2006, de que o candidato aprovado ele não teria mera expectativa de direito, mas sim um direito personalíssimo, um direito subjetivo à nomeação em posse, desde que aprovado dentro do número de vagas estabelecido no edital. Como norma, como lei da física, toda ação existe uma reação. Então, o judiciário ele reagiu a posturas arbitrárias das administrações que previam vagas e não chamavam todos ou não chamava ninguém. E aí ele falou, olha, se falou 20 vagas, você vai ter que nomear e aprovar 20 pessoas. E aí, como reação das administrações e das bancas, surge a figura do cadastro de reserva. Bom, e aí ela está informando que ela não tem a demanda, a necessidade imediata do provimento, a nomeação de pronto. E que ele tem ali numa reserva a denominação de pessoas que atingiram os requisitos estabelecidos pelo edital e tem condições de, dentro do prazo de validade estabelecido como regra constitucional no artigo 37, inciso 3º, 2 anos prorrogável por igual período, a vir a ser chamado para ocupar aquele cargo, emprego e função pública. Ora, a partir dessa postura das bancas, o Tribunal de Justiça, o Judiciário, ele reage novamente, dizendo, olha, tudo bem, você não quer fazer concurso para provimento imediato. Você está fazendo concurso porque se chamou de cadastro reserva. Mas também não dá para você brincar de fazer concurso. Em outras palavras, não dá para você fazer concurso para não chamar ninguém. Então, se você previu lá a carreira de delegado, a carreira de agente, a carreira de perito, para cada uma dessas carreiras, no mínimo, você vai ter que chamar. O cadastro de reserva, na minha opinião pessoal, e eu tenho levado essa discussão na via judicial, ele se tornou a fórmula nova de se burlar o concurso público. Eu venho defendendo o entendimento, e é um entendimento de alguém que já estudou para concurso, que é professor de curso preparatório, que advoga nessa área e que é administrador público. Eu fui secretário de administração de São João de Meriti, sou subsecretário do município do Rio de Janeiro. Eu brinco com os meus alunos, agora eu estou do lado negro da força, que agora eu sou o gestor público. Ora, o que o cadastro de reserva representou é uma burla ao concurso. Por quê? O direito subjetivo dos candidatos aprovados não é o número de vagas que aquela norma, decreto, portaria, o edital estabeleceu. Essa norma foi estabelecida por um gestor momentâneo. Eu estou lá como subsecretário enquanto o prefeito quiser que eu fique ali. Então o governador vai ficar 4, no máximo 8 anos. Se comparado a todo o sistema jurídico brasileiro, que conta mais de 300 anos, 8 anos não significa nada. Então ele estabeleceu aquela regra no edital. Não pode prevalecer a opinião pessoal momentânea dele. O entendimento que venho defendendo a partir do princípio maior constitucional da dignidade da pessoa humana é que o direito dos candidatos se refere às vacâncias da carreira. Quantas vagas de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo a lei criou? Vou chutar, 500 vagas. Quantas vacâncias, quantas vagas existem no quadro? Das 500 que a lei criou, eu tenho 200 vacâncias. Aí vem o edital, estabelece concurso para delegado da Polícia do Estado de São Paulo e coloca lá 50 vagas. Mas espera aí, a lei criou 500, eu tenho 300 ocupados, 200 vagos, o edital fala em 50 e os outros 150. Por que é que as administrações públicas não provêm todas as vacâncias de todas as carreiras? Isso é uma questão um tanto complexa. Por quê, Pamela? Porque hoje você olha para um município, somos 5.600 municípios da República Brasileira. Existiu esse fenômeno absurdo de descentralização. A pessoa jurídica brasileira se subdividiu em 27 estados, aí estamos querendo criar mais 2, 3 novos estados. Toda hora surge um município, com município nova carga tributária, com município
Em outras palavras, existem 3 atividades administrativas que são muito preocupantes para um prefeito, para um governador. Quando ele assume a prefeitura, a primeira coisa que ele tem que saber é o seguinte: qual é o meu gasto orçamentário com servidor? Eu estou falando servidor ativo e inativo, porque o cofre público ainda paga ele. Tanto é a preocupação do legislador sobre os servidores que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela determinou um limite. A União pode ter até 60% do seu orçamento vinculado ao pagamento do seu recurso humano, estados e municípios até 50% desse valor orçamentário. A grande maioria gasta muito mais do que isso. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 169 da própria Constituição, que originou no seu parágrafo 1º a regulamentação que veio a ser identificada pela Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, determinou, ó, você vai ter que fazer isso aqui, vai ter que exonerar os cargos comissionados. Então tentou-se criar mecanismos, né, para que volte ao gasto orçamentário no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então vamos chegar, o município, vamos pegar o exemplo, ele tem 50%. Então ele está na regra, beleza. Qual é o endividamento interno do município? Quanto o município gasta com a sua dívida perante a União Federal? Quanto o município de São Paulo deve ao Estado de São Paulo? Quando você vai fazer essa conta, daqueles 50% do orçamento que você sobrou, eu vou ser muito gente boa. 30% do que sobrou está aprisionado no endividamento interno. E se você não paga, a União, por exemplo, para de fazer os repasses orçamentários para o município. Município que tem pouca arrecadação, município pequeno, que na verdade nunca deveria ter se tornado município, ele não tem estabilidade financeira, ele depende, ele é um sanguessuga do Estado, ele é um sanguessuga da União. Então tá bom, 50% do meu orçamento eu estou gastando com servidor ativo e inativo, 30% eu estou gastando lá com endividamento interno. Ah, sobrou 20%. Só que tem mais um problema. Precatório judicial. As besteiras que as administrações pretéritas foram fazendo, que você vai atrasando. Mas uma hora, tu vai ter que pagar. Em outras palavras, quando chega o governador num estado, quando chega um prefeito no município, e ele olha para essas 3 questões e vê o que sobra do seu orçamento, se ele tiver 10% do orçamento dele livre para fazer aquele bando de coisa que ele prometeu na campanha dele, ele é um gestor muito feliz. Porque a maioria está trabalhando com 3 a 7% do orçamento. Então, Pamela, para a gente compreender, eu tenho 1.000 vagas de professor, dessas 1.500 não estão providas. Eu tenho no meu orçamento a cifra para pagar 1.000. Eu tenho 1.000 cargos que a lei criou. Quando a lei cria um cargo público, ela diretamente impacta em 3 leis orçamentárias. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Em outras palavras, ficticiamente, no orçamento, tem dinheiro para pagar 1.000 professores. Porque se não tivesse o dinheiro para pagar 1.000 professores, a lei não poderia criar 1.000 vagas. Ela só criou 1.000 vagas porque tem orçamento para tanto. Mas eu disse que tem 500 ocupados e 500 que estão vazios. Tem a cifra para pagar os 500, mas não existem os 500. O que esse gestor, de forma legítima, vai fazer? Um crédito orçamentário especial, um crédito orçamentário extraordinário, vai pegar a verba separada para aqueles 500 professores que não existem e vai deslocar para outro ponto do orçamento. E assim, ele faz a rua, ele faz a estrada, ele cria a escola, que com aquele 7% do orçamento ele não vai conseguir. Em outras palavras, as vacâncias dos cargos públicos na estrutura da administração centralizada são hoje, em muitos municípios, o único mecanismo gerencial que um prefeito tem para administrar o município, porque senão ele vai à bancarrota. Mas eu, enquanto advogado, especialista em concurso público, eu particularmente não estou nem aí para isso. Se o administrador pretérito fez esse bando de besteira que colocou o orçamento dele aprisionado às arbitrariedades pretéritas. O entendimento que defendo é que o direito do candidato está nas vacâncias que a sua carreira tenha, porque há cifra orçamentária. Existe a possibilidade de se pagar os 1.000 cargos ali previstos, que não estão providos por uma questão de defesa orçamentária do gestor público daquele momento, que obviamente não pode prevalecer diante das dignidades da pessoa humana. Então hoje,
vejo o cadastro de reserva com muito maus olhos. Ele é uma forma de se burlar o concurso público, de se manter terceirizações, contratações de pessoas interpostas, ONGs, pessoas privadas com fim lucrativo, o que quer que seja, para evitar a democrática forma de acesso a cargos e empregos públicos pelo cidadão brasileiro. Sérgio, quando o candidato sabe quantas vagas são dispostas efetivamente no concurso público, já é difícil ele lutar quando há alguma disparidade nesse concurso e, por qualquer motivo, ele é aprovado e não é convocado. Quando é cadastro reserva é ainda pior, não é, Sérgio? Ah, sem dúvida alguma, né? Muitos clientes chegam lá para mim, olha, eu estou no cadastro reserva para Petrobras, fui classificado na terceira colocação. Existem algumas, principalmente as estatais de direito privado, Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, no meu estado a SEDAI, né, que é a Sociedade de Economia Mista de Distribuição de Água e Esgoto. Estas, classicamente, terceirizam. Então, a minha dinâmica para estas instituições, olha só, você já está sendo preterido. Você não está sendo preterido dentro da classificação do seu concurso. Você não está sendo preterido porque vem um novo concurso que chamou-se os aprovados do segundo, deixando de chamar os aprovados do primeiro ainda na validade. Você está sendo preterido, que você demonstrou a qualificação técnica que o edital estabeleceu para você. Você tinha que acertar 50% da prova de português, você acertou. Você, no grupo das provas de direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, você acertou no mínimo 60%. Você acertou. Os requisitos técnicos objetivos que o edital estabeleceu, você adimpliu. Por que é que você não é chamado? Porque tem um terceirizado na sua vaga. E aí eu pergunto ao colega, a determinação constitucional é a primarização do artigo 37, inciso 2º, ou é a terceirização do artigo 37, inciso 9º? O que um Estado democrático cidadão quer? Uma administração pública com seu recurso humano primarizado ou terceirizado? Eu acho que a resposta é bastante óbvia. O que se pretende como cidadania é a primarização dos quadros públicos e não as alocações, pelo que eu chamo de forma de uma certa brincadeira do ius janelandis, o colega que entrou pela janela. Sérgio, a questão é ainda mais complicada e delicada quando ocorre essa situação que você mencionou de um terceirizado estar na vaga desse concursado. Sim, sim. Ou melhor, desse concursando ainda porque não assumiu o posto público. Qual é o procedimento que eu tomo numa ação como essa? Chega o cliente, olha, eu sou, citar o exemplo de Furnas, que é muito comum o sistema Eletrobras com terceirizações. Olha, eu sou de Furnas. Quando é Furnas, eu nem pergunto para ele se ele tem conhecimento de terceirizações. Eu já parto de uma premissa e uma presunção relativa que vai haver terceirização. É claro que a advocacia é uma atividade de meio, eu não garanto o resultado de nomeação e posse para o meu cliente. Eu propicio o meio técnico necessário para que se consiga o alcance do resultado que ele pretende, que é a posse. Normalmente o que a gente pede é oficia a Furnas e para que Furnas me informe quantos terceirizados na carreira da advocacia existe no sistema Eletrobras. E para me cercar de cautela, eu normalmente peço também para que o Tribunal de Contas da respectiva entidade se manifeste. Eu já tive uma experiência lamentável que uma estatal mentiu para o juiz. E eu tinha certeza que havia terceirização, porque tinha uma colega que dava aula comigo, que era terceirizada do jurídico dessa estatal. E aí veio, a partir de um ofício ao Tribunal de Contas da União, uma listagem infinita de advogados terceirizados dentro daquela empresa. O que veio a acarretar ato contínuo, a exoneração do superintendente dessa estatal, e o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública face a ele pela improbidade administrativa que ele perpetrou na gestão da estatal, né? Então, as terceirizações, não é o candidato que tem que saber se tem terceirização. É claro que existem carreiras, a Pâmela mencionou, cadastro de reserva para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Você me perdoe, mas é no mínimo um achincalho. O Estado de São Paulo foi um dos últimos estados da federação a criar a carreira da Defensoria Pública. Existe uma demanda social absurda no Estado e ela me faz um concurso para cadastro de reserva. A demanda social da população paulistana é violenta pela sua hipossuficiência, pela sua falta de recurso para o alcance da via judicial, como também etapa do exercício da democracia. E você me bota um concurso para cadastro de reserva, sabendo que há uma demanda social monstruosa. Se o cadastro de reserva estabelecesse 100 vagas hoje, não dava conta. O
Então, existem carreiras como a magistratura, a defensoria pública e o Ministério Público, que não existem terceirizações. Realmente, não há um terceirizado juiz, não há um terceirizado membro do parquê, mas são carreiras pontuais. Fora estas, a grande maioria das carreiras do judiciário, do legislativo e do executivo são todas terceirizadas. Né? Nós temos clientes, por exemplo, no Tribunal de Contas de Belém, no estado do Pará. Foi feito um concurso para 30 vagas, o Estado chamou as 30 pessoas. A lei cria novas vagas durante o prazo de validade do concurso. O STJ já se manifestou sobre isso. Se a lei criar vagas durante o prazo de validade, o direito subjetivo do candidato à nomeação e posse não se resume nas vagas do edital. Elas se estendem às vagas que a lei criou. Aí o que fez o Tribunal de Contas local? Ao invés de chamar os próximos classificados, cria cargos comissionados e sai nomeando os filhos. Filho do desembargador, naquele nepotismo cruzado. O filho do desembargador, que já não pode ser mais seu assessor, eu boto ele no Tribunal de Contas. O filho do vereador, e aí eu fui fazer um nepotismo cruzado. Então, ingressamos com uma via judicial. Estamos até esperançosos que a própria segunda vara de Fazenda Pública do Estado do Pará, sensibilizado com a nossa tese, venha a determinar a contratação imediata e nomeação e posse dos nossos clientes. Por quê? Você não pode preterir o aprovado, que será o primarizado, por um terceirizado, quer seja em cargo em comissão, quer seja um servidor temporário, quer seja um terceirizado trabalhista. O candidato tem que entender, Sérgio, então, é que se ele se sentir lesado, não pode ter medo, tem que ir atrás dos seus direitos, porque assim, pelos exemplos, que a gente pode tentar, ou melhor, que o concursando pode tentar mudar alguma coisa. E Pamela, tantas pessoas quanto eu atendo para consultas no meu escritório, 90% das vezes a pessoa me pergunta o seguinte: mas doutor, se eu entrar com uma ação na Petrobras, eu não vou me queimar? Então o cara ainda está com aquela visão e eu não posso criticá-lo. Ele é eu e você, Pamela, e o colega que me assiste agora, quer tenha 20, 30 ou 50 anos, somos filhos de sistemas unitários, ditatoriais. Está na nossa cultura. Né? Meu pai comentava que na década de 60 ele estava num barzinho no Rio de Janeiro tomando um cafezinho, vem a polícia, enfiava a bolacha em todo mundo, as pessoas não sabiam porque estavam apanhando, e a polícia também não sabia porque estava batendo. Tipo de um Estado arbitrário. Você está num processo de democratização. Ele é lento, mas ele está ocorrendo nesse momento. Não existe uma listinha de, olha, esse aqui eu vou perseguir. Somos grãos de areia numa grande duna. Eu, como gestor de um município, lá de São João de Meriti, ou do município do Rio, eu particularmente não estou nem aí para se foi o servidor A ou B que entrou na justiça, ou se é ele que está fazendo uma reclamação administrativa, ou se o candidato fulaninho ou ciclaninho entrou na via mandamental, na via judicial. A minha preocupação vai muito mais além. Vamos esquecer um pouquinho essa mania de perseguição que, graças a Deus, gradativamente se encerra com o afastamento do sistema ditatorial. Sérgio, esse JC Entrevista já está chegando ao final. Quero te agradecer pelas 3 aulas dadas hoje aos internautas. Foi um grande prazer. Eu falo aos colegas o seguinte: não esmoreçam. Eu conheço pessoas que não alcançaram o sucesso da nomeação e posse, não porque não persistiram. Conheço porque desistiram de tal empreitada. A empregabilidade pública, ela dá uma estabilidade, ela ainda é um grande atrativo num país como o nosso, de ausência plena de políticas públicas de empregabilidade. Mas não esmoreçam. Entendam o seguinte: um concurso são 3 momentos. O momento que você se prepara, o momento que você realiza a prova e o momento que você pretende tomar posse. E talvez o terceiro momento, que não depende de você, necessite que você tenha a maturidade de alcançar um profissional qualificado que vá defender com o único cartucho que terá o seu direito. Um grande prazer estar com vocês. Até uma outra oportunidade. Espero realmente, internauta, que você que acompanhou essa entrevista, o primeiro, o segundo ou este terceiro bloco com o Sérgio Camargo, entenda que, se for o caso, você deve sim buscar os seus direitos. Muito obrigada pela sua companhia. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!